continuar então nossas exposições do breve catecismo. Hoje chegamos à pergunta número 67. Vamos fazer essa semana e a próxima, das 67 a 69. E dentro do breve catecismo nós estamos estudando os 10 mandamentos. E hoje chegamos ao 6º mandamento. E os teólogos de Westminster perguntam: qual é o 6º mandamento que nós encontramos em Êxodo capítulo 20? Vamos ler a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Verso 13: Não matarás. Os teólogos ainda perguntam: o que o 6º mandamento exige? Ele exige todos os esforços lícitos para preservar a nossa vida e a vida de outras pessoas. E o que o 6º mandamento proíbe? Proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo injustamente, e tudo o que para isso concorra. Outros textos que eles usam, vocês podem abrir já em Romanos, mas Gênesis capítulo 9, verso 6 diz o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Temos ainda Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de louco está sujeito ao inferno de fogo. Por fim, Romanos capítulo 13, a partir do verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós essa manhã, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Quem sou eu para pregar o Teu Evangelho, Senhor? Tem misericórdia. Misericórdia do nosso culto. Tem misericórdia das nossas orações. Tem misericórdia das nossas ministrações. Pedimos que Tu as aceite em Cristo Jesus, porque sabemos das nossas debilidades. Que Teu Santo Espírito possa me auxiliar e auxiliar aos meus irmãos e todos aqueles que ouvirem, que as verdades do Teu Evangelho possam ser proclamadas com serenidade, e que Teu Santo Espírito grave essas verdades em nossos corações, e que através do poder do Teu Santo Espírito nós possamos colocar em prática. Nos ajuda, Senhor. É o que nós Te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós chegamos definitivamente à segunda tábua da lei, daqueles mandamentos que nós entendemos que são horizontais,
Estudamos a primeira tábua, os mandamentos que se referem a Deus, de modo então vertical, os mandamentos que dizem respeito do nosso relacionamento para com Deus. Passamos pelo mandamento de honrar pai e mãe, a qual eu entendo que seja um divisor entre as duas tábuas e ao mesmo tempo algo que une as duas tábuas, de modo que nós não podemos obedecer aos mandamentos horizontais, não podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, se isso não estiver subentendido e não retirar a sua força e a sua energia de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o seu nome, de amar a sua glória, de amar o seu santo dia. Nós tocaremos hoje num assunto bastante controverso, muito mal interpretado e extremamente atual. Nós veremos que não é lícito matar alguém, muito menos tirar a própria vida, que não é lícito matar alguém injustamente, ou por motivos fúteis, ou por motivos vãos. Veremos também que odiar é também assassinato, assim como a omissão é também uma forma de assassinato. A falta de zelo, tanto para consigo quanto para com os outros. Veremos ainda que o crime de assassinato, ele é tão brutal porque ele fere diretamente a Deus, que é o autor da vida, que é aquele da qual nós fomos feitos imagem e semelhança. Então todo ataque a um homem é um ataque à imagem e semelhança de Deus, ainda que pela queda nós entendamos que essa imagem e semelhança tenha se bagunçado, tenha se corrompido, mas em nenhum lugar nas Escrituras é nos apresentado algo como que se a imagem de Deus no homem tivesse sido extirpada completamente. Arthur Pink, ele diz que o assassinato, acertadamente, ele diz que o assassinato é primogênito do diabo. Segundo Jesus mesmo, em João, Jesus diz que o diabo foi o primeiro homicida, de tal maneira que ele gerou outros homicidas. Por fim, nós veremos tanto os pontos positivos que esse mandamento exige, vamos ver também a contradição daquelas pessoas que são contrárias à pena capital, são contrárias à pena de morte, por algum motivo humanista e extra-escritura, mas estranhamente são a favor do aborto. Faremos isso de uma maneira mais profunda na próxima semana, onde nós também vamos meditar sobre o suicídio, que é, segundo as Escrituras e segundo os teólogos do Westminster, um pecado. Mas devemos entender e buscar a resposta: será que é um pecado imperdoável? Será que Cristo não morreu por esse pecado? Chamo a atenção ainda dos irmãos para que vocês vejam que bondoso, que glorioso, que é Deus, como Ele é fiel e como Ele honra a sua palavra. Porque, como os irmãos sabem, eu já vi em outras comunidades comentários que o breve catecismo ele não deveria ser apresentado para a igreja porque há assuntos mais importantes. E Deus nos traz justamente no momento onde essa discussão a respeito de suicídio toma forma. Nós estamos justamente nessa questão do breve catecismo, mostrando que sim, é atual, e mostrando que a palavra de Deus é sim muito atual e tem muito a nos ensinar. E nesse momento nós vamos ver o que a palavra de Deus tem a ensinar a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos é qual é o sentido do termo matar. O mandamento ele é curto e grosso. Nas Bíblias da maioria de vocês vai estar escrito não matarás.
Mas esse termo hebraico, hatzahá, mais ou menos assim, o hebraico é difícil, ele significa primordialmente assassinar. A força dele está em assassinar. E há uma diferença gigantesca entre o termo matar e o termo assassinar. O sentido do termo é o assassinato malicioso, com má intenção, por motivo fútil. E ele deve ser entendido então como não cometerás assassinato. Como eu falei, difere muito de simplesmente, secamente dizer não matarás. De maneira que o mandamento, em sua forma positiva, ele zela pela preservação da vida. Nós vemos os mandamentos e temos visto desde o primeiro mandamento, como sempre a exigência ela se dá de duas formas, de ponto positivo e de ponto negativo. As exigências de Deus nos mandamentos se dão no que Ele exige com aquele mandamento e o que Ele proíbe. E muitas vezes as pessoas esbarram no não matarás ou não assassinarás, simplesmente como uma negativa, e as pessoas podem imaginar que simplesmente, pronto, eu não vou matar ninguém, eu estou legal com esse mandamento, vamos para o próximo. Mas ele traz uma carga positiva de zelo pela preservação da vida. Portanto, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o que o mandamento requer a respeito da vida. E na medida em que formos vendo o que o mandamento requer, nós vamos ver junto o que ele proíbe. Então nós vamos misturar as duas questões do breve catecismo. O que ele exige, o que ele proíbe. E na próxima semana aprofundaremos os temas mais cabulosos. Então o que ele exige? Ele exige que nós empreguemos todos os esforços lícitos. Nós temos que chamar a atenção para isso, lícito, para preservar a nossa vida, e tanto a nossa vida, como a vida dos demais. Obviamente, esforços lícitos, porque esforços ilícitos não justificam absolutamente nada. Os fins justificam os meios, é balela progressista. Nós devemos usar os meios lícitos, não pecaminosos. Não podemos fazer males para que nos advenham bens, diz o Gerhard Voss. Mas preservar a vida como? Em primeiro lugar, preservar a vida na defesa da vida. Nós devemos defender a vida. A autodefesa contra a violência ilegal, ela é sempre legítima. Os irmãos têm acompanhado e têm encontrado na história da igreja pessoas e movimentos e comunidades inteiras, denominações inteiras, que levantam uma bandeira totalmente pacifista. Mas isso é estranho ao cristianismo. O Alberto disse então que o cristianismo é beligerante. Não! O que eu estou dizendo é que nós devemos zelar pela vida, e a autodefesa contra uma violência ilegal, ela é legítima. Troque em miúdos, você pode defender a sua vida, e deve defender a sua vida, e deve defender a vida dos seus, custe o que custar. Eu diria até que a autodefesa, ela é mais do que legítima. E parafraseando Gerhard Voss, aliás, citando ele, é uma obrigação moral que nós temos. Tanto para com Deus, quanto para com o nosso próximo, com o nosso semelhante. A nossa vida, ela não é nossa. A nossa vida, ela pertence a Deus. E por isso, como despenseiros das propriedades de Deus, nós temos a obrigação de preservar a nossa própria vida e a vida dos outros, quando ela está em perigo da destruição pela violência criminosa. O que significa isso? Há um tempo atrás,
aquele pessoal mercenário que diz que quer só um chãozinho para plantar, conhecido como MST, o líder daqueles bandidos disse que eles deveriam tomar a frente de alguma maneira na luta pela revolução e deveriam invadir as igrejas. E naquela semana eu disse aqui na igreja que a igreja tem que estar atenta a essas coisas e que qualquer tipo de invasão a um culto deve ser resistido. E que se entrasse alguém aqui para fazer o mal a algum dos irmãos, eu usaria toda a força que tivesse e dispusesse para simplesmente arrancar a cabeça do indivíduo. Naquele momento causou um certo espanto. Nossa, mas ele não deveria se ajoelhar e dizer: Senhor, em tuas mãos? Não, nós temos a responsabilidade. Se alguém entra, invade a minha casa e coloca a minha esposa em risco, se ele conseguir me matar, ele sai. Se ele não conseguir, ele não sai. Da mesma forma, se colocar alguns dos meus irmãos em risco, nós temos o dever moral de resistir. Autopreservação, defesa da vida, defender o que nós temos. Em segundo lugar, preservar a vida no cuidado com a vida. Cuidar, zelar pela vida, não expor a vida a riscos desnecessários. Poderíamos ecoar até não tentar a Deus. Lembram, né? Jesus, Satanás tentando: te lança daqui, não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas vezes muitas pessoas que se dizem cristãs colocam a sua vida em risco, tentam a Deus, e isso é pecado, e isso é errado, isso deve ser evitado. Lutas, duelos, hoje em dia nós não temos mais duelos, né? Até a esgrima, a pessoa está com um negócio lá de tanta proteção, mesmo para ver onde o golpe toca, e aquela espada é tão né, que não causa mais lutas, esportes radicais, e chegou o momento de eu me posicionar contra isso. É interessante nós termos jovens praticando algum esporte. E por que não esse esporte não pode ser uma luta? Mas quando nós chegamos em campeonatos, e quando chegamos em campeonatos que o nome até é dado, são gladiadores, e vão entrar no lugar onde nós queremos ver sangue, isso não é muito cristão. Ah, mas Alberto, existem regras. Existem muitas regras, e assim, às vezes acontece um acidente de uma vida ser perdida num combate, mas é um acidente. Não, acidente é quando você está jogando futebol e dá uma cabeçada um com o outro, aí racha a cabeça e morre, isso é um acidente. Agora, num esporte onde eu tenho que bater na cabeça do meu rival para derrubá-lo, isso não é acidente, é ossos do ofício. A mesma coisa esportes radicais. Aí sobe, desce ladeira e sobe ladeira e anda em corda e... Qual a necessidade? O que nós temos que provar para nós mesmos? Ah, eu gosto da adrenalina. Essa adrenalina é encontrada em diversos outros pecados também. Essa adrenalina é para saciar a sua carne, mas está colocando a sua vida em risco. A vida que não pertence a você. Às vezes coloca a vida em risco de outras pessoas, porque você vai se aventurar em algum esporte radical no meio da floresta, e aí o abobado se perde ou cai, aí tem equipes de resgate ser disponibilizados, e ficam dias às vezes procurando com helicóptero, enquanto isso nós não temos o mesmo recurso.
para alguma pessoa que não está praticando um esporte radical, está simplesmente sofrendo um ataque cardíaco ou algo semelhante. É de se pensar. Lutas, esportes radicais devem ser evitados. Busca de conquistas, como se equilibrar em corda entre prédios. Agora há pouco saiu um filme de uma conquista de um rapaz que conseguiu fazer isso. Puxa, que legal, as pessoas veem, se emocionam. A gente deveria se emocionar quando alguém morre lutando por uma causa justa, não quando alguém coloca a vida em risco por uma bobagem. Ele atravessou 2 prédios por uma corda. Puxa, mudou o mundo. Não, mas olha, ele mostrou que nós devemos buscar os nossos sonhos e que nada é impossível, que o céu é o limite. Alguém que faz isso, depois disso canta para nós sonharmos os sonhos de Deus. Aquele que não sonha, mas decreta todas as coisas, inclusive a responsabilidade pela nossa vida. Pessoas que buscam, vou atravessar o oceano a nado, ou vou atravessar o oceano num caiaque. Tolos. Brincar. Eu nem vou falar de baleia azul, né? Roleta russa. Roleta russa mesmo, se quer, tira só uma munição. Não deixa uma, tira uma só. De uma vez. É quase uma seleção natural isso. Brincadeiras com touros, com leões, com cobras. Para que esse tipo de coisa? Brincando com algo que não pertence. Mas vamos mudar um pouco o foco do cuidado na vida. Na semana passada nós vimos a respeito dos superiores. Honrar pai e mãe. E esse pai e mãe são superiores, assim como superiores são governos, patrões, professores, pastores. Superiores que permitem, que não coíbem, que não ou negligencia o risco de vida daqueles que são seus inferiores. Pecam. Pecam e pecam muito. Ou que submetem inferiores a condições de trabalho ou condições de vida perigosas, desumanas. Pecam, porque a vida deve ser preservada. E todos os esforços lícitos para isso também. Os irmãos sabem que eu sou esqueci até o termo, mas eu sou entusiasta do capitalismo. Eu curto o capitalismo frenético. Mas o capitalismo frenético tem que ter ética. Às vezes nós encontramos patrões que para economizar R$500 deixam de colocar alguma coisa que poderia salvar vidas numa empresa. Às vezes não é nem pelo dinheiro, e muitas vezes não é nem pelo dinheiro, é simplesmente pela negligência, pela omissão e pelo... Isso nunca aconteceu aqui. Pecam, assim como pecam os funcionários que se submetem a isso sem falar nada. É fácil você falar, você não vai perder o seu emprego. E se você perder a sua vida? Qual é o fiel da balança? Omitir qualquer tipo de socorro. Meu Deus, isso tem que ser impensável. Para quem tem uma Bíblia, com Cristo, trazendo a história do bom samaritano, jamais pode se comportar como um saduceu, um fariseu ou um levita daquela mesma história. Não pode omitir socorro, seja no acidente que você causou, seja quando você vê algum acidentado, seja quando você vê alguém necessitado, qualquer tipo de socorro ou prevenção a algo que possa ceifar a própria vida e principalmente a vida dos inferiores. Portanto, evitar todas as ocasiões e tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, nos ensina o Catecismo Maior. Terceiro lugar, preservar a vida no uso sóbrio dos recursos. Vejam como um mandamento simples pode ter um desenvolvimento bem grande. Primeiro, dever de estudar criteriosamente e de esforçar-se licitamente
para em tudo preservar a nossa vida e a vida dos outros. Novamente eu estou recorrendo ao Catecismo Maior, na pergunta 135. Dever de estudar criteriosamente, esforçar-se para em tudo preservar a própria vida e a vida dos outros. Ou seja, toda forma de pesquisa, de planejamento para a preservação da vida deve ser incentivado. Notem, imbecis costumam chamar cristãos de tacanhos, de tolos, de andar na idade da pedra. E muitos cristãos assumem isso de verdade e deveriam andar até com uma camiseta: sou trouxa, sim Senhor, porque vão contra essas coisas. Eu não quero botar o carro na frente dos bois, mas existem igrejas que quase pregam contra hospitais e medicina, porque você tem que curar as coisas pela sua fé. Mas é interessante que esses líderes todos têm planos de saúde, utilizam da medicina quando lhes convém. Chega a ser... Só deixa eu fazer uma digressão. Tinha um desses, está vivo ainda, desses profetas de curas. O cara chega num nível tão patético que ele faz um estudo, ele tem um artigo de um estudo contrário à ideia de que Paulo pudesse ter um problema de vista, por ele dizer que há um espinho na carne e que os irmãos, se pudessem, dariam as vistas para ele. Em outro lugar, olha, estou escrevendo com letras grandes do meu próprio punho. Não, jamais, porque Paulo não poderia ter uma enfermidade, porque Paulo era um apóstolo de Deus e ele teria que ter uma saúde plena, e o problema de visão seria de fato uma doença. E o cara escreve esse artigo por trás de 2 fundos de garrafa gigantescos. Não é lente de óculos, é quase 2 lupas. E as pessoas compram os livros, veem a fotinho dele e dizem: poxa, mas é um grande homem de Deus. As pessoas não conseguem compreender isso, assim como não compreendem a luta que ele teve com a sua esposa, que morreu de câncer, infelizmente. Não nos alegramos por isso, mas nos entristecemos de que essa luta pelo câncer tenha sido no hospital, porque não foi só colocando a mão na cabeça e decretando. É terrível isso, as pessoas brincam com isso. O cristão, ele tem inteligência. John Stott dizia que crer também é pensar. Ele dizia que quando você entra numa igreja, num tempo anterior, onde as pessoas, homens, não se vestiam igual mulheres ou igual uns mendigos esfarrapados, mas homens usavam roupas decentes e usavam chapéus e tiravam os chapéus para entrar na igreja. E ele tinha uma frase de efeito muito legal, que era o seguinte: quando nós entramos na igreja, nós tiramos o nosso chapéu, não a nossa inteligência. Nós temos o dever de usar todos os recursos, toda forma de pesquisa e planejamento para a preservação da vida, prevenção de doenças, químicas para tratamentos e preservação de vida e medicamentos, engenharias de tráfego, para que nós tenhamos estradas mais seguras, que tenhamos estradas que pelo menos façam sentido, porque às vezes parece que esses caras não saem das suas cadeiras no escritório. Parece que eles nunca andaram de carro onde eles acham que vai ser melhor daquela maneira. Tráfego rodoviário, satélites para a preservação de desastres naturais. Nós não precisamos ter vidas ceifadas porque não sabíamos que havia um tufão, um tornado, uma enchente. Nós temos tecnologia e inteligência dada por Deus para irmos atrás dessas coisas. Da mesma forma, comportas para evitar inundações, planos para defesa civil, pesquisa agronômica, para que possamos desenvolver melhores tipos de sementes e de solos, para que possamos matar a fome, baratear. Isso é capitalismo frenético. Que as pessoas vão por isso, não porque elas são bondosas, entendam. Adam Smith já colocou isso de uma forma maravilhosa. Ele dizia que ele confiava no capitalismo porque ele confiava que ele ia ter leite na sua porta de manhã, não porque o leiteiro era bondoso, mas porque o leiteiro era egoísta e queria ganhar o dinheiro na frente do outro leiteiro. Então ele ia entregar o leite e ele ia poder comprar o leite.
É a mesma coisa. Não interessa e não deve nos interessar, nós não devemos cair nesse papinho absurdo de progressista. Mas os grandes empresários do setor agrícola, eles lucram milhões porque eles investem milhões para que nós possamos ter mais alimento de uma forma mais barata. Não é difícil entender isso. Isso deve ser incentivado. Em segundo lugar, todo homem tem o dever de trabalhar, de descansar e de se recriar. Tudo deve ser feito com equilíbrio para a glória de Deus. E como nós somos desequilibrados? O homem natural, ele é totalmente desequilibrado, mesmo porque o homem natural não possui o Espírito Santo de Deus, e um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. A listagem começa com amor e termina com domínio próprio, em Gálatas. Ociosidade, preguiça e tempo excessivo em lazer são pecados. São pecados. Pecados graves. Entenda, nós não nascemos, nós não fomos colocados nesse mundo para descansarmos. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Um pouco para descansar, um pouco para relaxar, um pouco para cochilar. Eclesiastes e Provérbios é maravilhoso. Agora, por outro lado, imoderação no trabalho, não descansar e não glorificar a Deus e gozá-lo plenamente com aquilo que Ele nos deu, é também pecado. É também pecado. Sabe a pessoa que não para de trabalhar nunca? Ela está atacando a sua própria vida. Ela está indiretamente atacando a vida da sua família. Devemos ser moderados, trabalhar, descansar, termos lazer. E não bagunçar essa ordem. E não exceder nenhum desses pontos. Terceiro, ainda na preservação do uso sóbrio dos recursos, o dever de comer e de beber com sobriedade. Começamos com não matarás. Estamos falando aos glutões e aos beberrões. Deus é maravilhoso. Comer e beber demais é tão pecaminoso quanto comer e beber de modo insuficiente ou apenas consumindo porcarias. Você é responsável pela sua vida. Eu tenho um colega que ele dormia extremamente tarde, acordava mais tarde ainda, beirando quase o meio-dia. Seu café da manhã era 1 litro de leite com açúcar. Sério? Uma jarra, leite, açúcar, mexia. O seu almoço ali no meio da tarde, geralmente um pacote de fandangos grande. Consumia uma média de 2 a 3 litros de Coca-Cola por dia fácil. Café e cigarro. Eu não sei como ele está em pé ainda. É uma daquelas coisas que nós não entendemos. Sem falar os ilícitos, que ele, acho que é isso que mantém em pé. Mas o que ele está colhendo? Nos alimentarmos. Nós temos responsabilidade disso. Mas isso é para quem tem dinheiro. Não, eu não estou falando para nós irmos para aquele pessoalzinho meio complicado, né? Isso é saudável, isso foi assim, isso foi colhido por virgens, freiras virgens do Himalaia, isso foi feito e cozido e preparado com tudo verdezinho. Não estou dizendo isso. Você pode ser muito simples. Um prato equilibrado é o PF. PF você tem arroz, feijão, carne, batata. Para exceder um pouco. Comer e beber. Devemos nos fortalecer. Por que nós nos alimentamos? 1, porque é prazeroso. 2, porque nós precisamos. 3, porque nós temos que estar fortes e dispostos para glorificar a Deus. A visão dos puritanos a respeito da comida era maravilhosa. Comiam e bebiam o suficiente para se fortalecerem para a glória de Deus, para trabalhar para Deus.
eram todos pastores? Não, para construir casas, como se fosse para o Senhor. Produzir sapatos, como se fosse para o Senhor. Plantar, colher, como se fosse para o Senhor. E devemos entender o seguinte: glutonaria, comer demais, é tão pecaminoso quanto bebedice. Então aquele papinho errado de crente não bebe, não fuma, mas come, é de uma insensatez brutal. Porque nós encontramos nas Escrituras: os glutões não herdarão o reino. Uso sóbrio dos recursos. Quarto, dever de medicar-se. Eu falei um pouco sobre isso já. Tanto remédios quanto todos os meios e métodos científicos, eles devem ser usados para aliviar a dor e prolongar a vida. Jonathan Edwards, antes de falar dele, vocês sabem que a vida era 34 anos, era quase, em algumas épocas da história, era quase um ancião. As pessoas morriam de gripe com 30 anos, né? A esposa de Jonathan Edwards morreu de disenteria. É algo absurdo para os nossos dias. O missionário presbiteriano, o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, Ashton Simonton, ele morreu com 34 anos de febre. Então nós temos hoje tecnologia para não morrer antes de febre. Isso são avanços científicos dados por Deus. Os hospitais começaram com Deus, os cientistas, os maiores renomes da ciência, onde todos os cálculos hoje são feitos por ateus. Essas bases foram feitas por cientistas cristãos. Jonathan Edwards, que eu ia falar, ele morreu aos... Não quero mentir. Para não mentir, eu não vou falar a idade. Mas quando ele estava sossegado, que ele ia ser reitor da Universidade de Princeton, eles estavam fazendo vacina a respeito contra a varíola. E as pessoas estavam com medo de alguns efeitos colaterais. Ele dá para dizer que foi um mártir. Ele disse: não, vamos lá. Seu filho morreu de varíola. Ele morreu por causa da injeção de varíola. Mas o progresso, recusar tratamento, recusar a medicina, remédios. Eu lembro uma história, uma vez nós, numa igreja que pegava enchente, porque tiveram uma ideia: aqui vai água quase até no teto cada vez que chove, ótimo lugar para fazer uma igreja. E aí nós estávamos lá limpando a igreja, e os líderes maiores fiscalizando a limpeza. E a minha esposa sofria de enxaqueca, estava quase chorando de dor. E ela perguntou para alguém dos líderes se havia algum remédio. A pessoa disse: vem cá, querida, nós vamos orar. Diz que você vai orar com uma pessoa com enxaqueca. Isso é não preservar a sua própria vida. Recusar, né? Seja por dogma religioso. Não podemos fazer transfusão de sangue, porque no sangue está a vida. E aí é um pecado. Sim. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. Mas 1 João 3,16, que quase ninguém lê: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quer destruir o argumento que não se doa sangue? Porque sangue é a vida. Nós devemos doar a vida pelos nossos irmãos. Está forçando o texto? Não tem problema. Com herege, eles vão falar que Satanás não está escrito em Ezequiel. Recusar tratamentos. Líderes de igreja que dizem para os membros: olha, não façam tratamento, você tem que ter fé.
Esses caras têm que ser presos. Nós vamos chegar lá, porque eles atentaram a vida, nem presos eles deveriam ser. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Recusar por dogma religioso, ou porque creu no milagre. Não, eu recebi a minha cura, eu tenho certeza. Eu vou abandonar os medicamentos. Existem estatísticas de pessoas que fazem esse procedimento e morrem. Então você está dizendo que nós não podemos ter fé, você está dizendo que Deus não cura? Não, eu não estou dizendo nada disso. Deus não está encapsulado, não está guardado numa caixa. Ele tem poder para curar quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, com medicamento, sem medicamento. Mas nós devemos preservar a vida e ter o uso sóbrio de todos os recursos. Crê que foi curado? Faz até um teste. Isso não é falta de fé. E faz mais vezes, porque nós sabemos que nós somos fortemente influenciáveis, e nós sabemos que a nossa mente é um mistério até hoje. Eu já vi paralítico ser dado a ordem para levantar, e ele levantar, e ele andou, e foi curado. No outro dia ele estava na cadeira de roda de novo, e aí veio o decreto: não, ele não guardou a fé, e porque ele não teve fé, ele não manteve a cura. Meu Deus, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aconselhar qualquer coisa nesse sentido é pecaminoso. Nós temos que laborar com todas as forças para a preservação da vida. Em quarto, preservar no domínio próprio. Olha onde é que a gente vai chegar. Nós temos dever de conservar um espírito pacífico, um espírito cordial e um espírito racional. Porque um espírito iracundo, um espírito grosseiro e um espírito beligerante e irracional causa danos à nossa própria saúde, consequentemente à nossa própria vida, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Conservar um espírito racional, calmo, pacífico. Segundo lugar, porque o espírito iracundo, grosseiro, beligerante e irracional, essas coisas são a origem do ódio. Quem é iracundo, quem é beligerante, quem é irracional, quem é grosseiro, está com o pé no limite do ódio. E o ódio é pecado. E o ódio, segundo Jesus Cristo, é assassinato. Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina que aquele que odeia é assassino. O mandamento ele pode ser quebrado simplesmente pelo sentimento de ódio. Nós já vimos que quem odeia, ele pode até não matar por medo da lei, ele pode não matar por falta de oportunidade, ele pode não matar por ser impedido por alguma coisa, ou até mesmo por falta de coragem. Mas enquanto ele odeia e deseja, ele é assassino. Quem alimenta ódio quebra o sexto mandamento. E mais, nós podemos estar matando as pessoas pelo ódio que sentimos, pelos olhares, pelas palavras. Quantas vezes nós conseguimos destruir uma vida com algo que nós falamos? E aí a pessoa, o cabra ainda diz: esse mandamento está ok, nunca matei ninguém, minhas mãos estão limpas de sangue, e elas estão pingando sangue, assim como a sua língua. Porque um espírito iracundo, grosseiro, beligerante, irracional, se não for refreado por essa tentação e prática, vai se concretizar o que ele quer, destruindo uma vida. Por isso que o mandamento é: não assassinarás. Você fomenta o ódio. O ódio é fundamentado no que? No orgulho.
presbítero Solano Portela, ele conclui dizendo que a inferência desse mandamento é que todas as ações que prejudicam a integridade física da própria pessoa e do próximo são passos preliminares de atentado à vida e constituem em si a quebra do 6º mandamento. Portanto, eu reafirmo, o mandamento ele nos constrange a termos domínio próprio. Temos o dever de conservar o espírito pacífico, cordial e racional. Em terceiro lugar, de que outras formas esse mandamento é quebrado? Primeiro, quando não se pune um assassino com a pena capital. Vou falar mais disso na semana que vem. Nós vamos dar a prévia, o spoiler. Quando não se pune o assassino com a pena capital. Notem que existem igrejas e igrejas e igrejas alimentadas por humanismo, por secularismo, relativismo, que pregam que o cristão tem que ser contra a pena de morte, que ela é inadmissível. E aí se usa disso, através dos progressistas, de argumentos que vocês já ouviram. Ah, vocês são contra o aborto, mas são a favor da pena de morte. Sim, porque normalmente nós encontramos um feto que seja um assassino. É muito comum você olhar um feto e saber que ele é um estuprador, né? É a mesma coisa. É exatamente, há uma simetria nesse argumento que é linda. Quando não se pune o assassino. Meus queridos irmãos, a pena capital, a pena de morte, ela não somente é permitida, mas ela é exigida pela lei. Ela é exigida pela lei. Levítico capítulo 24, verso 17. Quem matar alguém será morto. Por quê? Por que será morto? Se alguém derramar o sangue do homem, Gênesis 9:6, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Um assassino atentou diretamente contra a imagem de Deus. Ah, mas quando vai matar esse assassino, não está também indo contra? Não. É o próprio Deus que disse: quem matar será morto. Essa pessoa não pode ser justiçada na rua. Linchamento é antibíblico. Grupos de extermínio é antibíblico. Agora, um julgamento, onde há chance de defesa, onde provas são constituídas, onde um juiz estabelecido por Deus é colocado e é julgado e é sentenciado, é assim correto. Thomas Watson, ele dá uma lapada a respeito disso, quando ele diz que um assassino de 6 homens faz com que um juiz que não o condenou a pena capital seja culpado de 5 dos 6 assassinatos. Isso é verdade. Ah, mas é pena, pelo menos a prisão perpétua. Vejam a distância que nós temos na nossa nação. Nós não temos nem prisão perpétua, nem pena capital. O que nós temos? Você tira uma vida, é sentenciado a 2.364.000.000 de anos de cadeia, mas a pena máxima é 30. Eu não entendo para que tanta matemática. Aí com 30 anos, ele pode fazer uma progressão de pena, em 1/6 de pena, ele pode estar no regime semiaberto. Isso se ele for condenado, se ele for julgado, se ele for tudo. Isso é relativizar o valor da vida. Isso gera nas pessoas 2 coisas. Desrespeito pela... 3 coisas. Desrespeito pela vida alheia, sentimento de ódio e vingança, e linchamentos.
porque entendem que a justiça não cumpre o seu papel. E a pena prisão perpétua é bem legal. Você tem a sua esposa e os seus filhos mortos, estuprados por um cara, e durante o resto da vida você vai pagar imposto para ele ser sustentado. Se você não receber o suficiente, mas o imposto é descontado, mas não receber o suficiente para comer, ou for despejado da sua casa, o assassino está lá. Cama, comida, roupa lavada. Você não conhece as nossas prisões. As nossas prisões não têm prisão perpétua. E como diz o Bolsonaro, é só não roubar, não matar, não estuprar, que você não vai para lá. Ninguém faz vestibular para ir para a prisão. Ninguém faz concurso público para ir para a prisão. Ninguém espera numa fila de espera para ir para a prisão. Eu estou ansioso. Não, você vai lá por punição. A gente não entende mais o valor da vida porque nós nos distanciamos completamente de Deus. Deus é o nosso dono, Deus é dono da nossa vida. Deus dá, Deus tira. E quando alguém se interpõe nisso, aquele que matar alguém deve ser morto. O elemento mais hediondo no pecado do assassinato é o desprezo por Deus ao se destruir a vida humana que porta a sua imagem, nos diz Gerhard Voss. Outra forma que esse mandamento é quebrado, e nós vamos nos aprofundar nisso na semana que vem: aborto. A bandeira progressista, né? Às vezes as pessoas dizem, o Alberto ele fala muito contra o progressismo, esquerdismo, ele transforma no negócio político. Entenda, não é só político. É um sistema de pensamento contrário às Escrituras, que tem entrado pela igreja, e tem feito muitos líderes vacilarem na fé. Aborto. Geralmente, quem é a favor do aborto é contra a pena de morte. Isso é brutal, é ilógico. O aborto nos Estados Unidos, eu vou falar, nós não temos, eu acho engraçado quando as pessoas vêm com números. Hoje de manhã eu li uma pesquisa de números de aborto aqui no Brasil, e dando como veredito, mas o aborto no Brasil não é permitido. Se não é permitido, não é catalogado. Se não é catalogado, não tem como ter quantidade, ponto. Porque eu vi um argumento assim, os Estados Unidos tem quase o dobro da população e lá é permitido. E nós, com quase a metade da população, fazemos o dobro de aborto. Ou seja, liberar, a lógica, liberar o aborto não aumenta o aborto, e sim proibir. E o número que ele deu, dos números do aborto no Brasil, são coletados pelo IBGE, certo? Talvez pelo Datafolha, né? Aquele instituto que olha 50 vezes 5 milhões, e olha 3 milhões e vê 500 mil. Enfim, desde 1973, no famoso caso Roe versus Wade, nos Estados Unidos, alguns estados, eles liberaram o aborto. É muito comum as pessoas jogarem pedra em Hitler e esquecer de jogar a mesma pedra em Stalin, Lenin, Che Guevara, Fidel Castro, Pol Pot, Mao Tse-tung, e aí vai. Mas Hitler, que é tão falado, e é sim um bandido, foi sim um bandido, a mídia não nos deixa esquecer que ele foi o causador da morte de 6 milhões de judeus, fora as mortes da Segunda Guerra. 6 milhões de judeus. É um número grotesco? 6 milhões de vidas ceifadas é um número grotesco? É ou não é? Sim, é, Alberto, legal. Desde 1973 até o ano de 99, 39 milhões de abortos foram feitos nos Estados Unidos. É 9 vezes o número de judeus que foram mortos por Hitler. Se isso não te abala, eu só posso dizer uma coisa: você está morto espiritualmente. Você está morto em delito e pecado. Você não nasceu de novo. Se isso não te dá o que a Bíblia chama de ira santa. E aí você vê o seguinte:
cristãos dizendo: olha, nós temos que votar, crente vota em crente, e nós temos uma candidata que é crente. Aquela moça que saiu lá da seringueira, né? Está sempre com um casaquinho assim, coitadinha, é nova política. Essa moça defende o aborto. Cristãos sentaram com Dilma Rousseff e ela disse numa semana: não, eu sou contrário ao aborto. Na outra semana, depois de eleita, eu sou a favor do aborto. E logo depois colocou como ministra de mulheres uma velha do demônio que ensinava a fazer aborto com as próprias mãos. Meu amigo, se você diz que é cristão e você vota num candidato que é pró-aborto, você tem problema muito sério com o seu cristianismo. Muito sério. Falaremos mais sobre isso semana que vem. Eu falei quase tudo. Mas o aborto é um crime monstruoso e temos que falar sempre. Nós vamos falar mais sobre o aborto, vamos falar mais sobre pena de morte, vamos falar mais sobre suicídio. Mas outra forma de mandamento é quebrado: suicídio. Suicídio é o quê? É um autoassassinato. Portanto, é pecado. Não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem a nossa. Suicídio é pecado. Mas tão errado quanto um suicida, mais um spoiler, é aquele que defende que todo suicida está condenado. Nós lemos aqui no princípio: todo pecado é perdoado, todo pecado é blasfêmia, menos o pecado contra o Espírito Santo. Aquele que condena todo suicida para o inferno, ele condena, não é Deus, é ele que condena. Ele não crê na salvação por graça, ele crê na salvação por obras, por mérito. E ele não crê, ou ele limita a eficácia da cruz e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se coloca acima de Deus, julgando. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. E antes que alguém venha com mimimi: essa igreja e o Alberto estão dizendo que pode se suicidar, que não tem problema, é pecado. E a gente poderia questionar o seguinte: uma pessoa que crê em Cristo, que está com seus olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé, que tem esperança no que há de vir, ele dificilmente, é quase que incompreensível, precisaria uma dose cavalar de depressão e desespero para ele tirar a própria vida. Mas como você explica cristãs que são pegas como escravas sexuais e são estupradas diariamente por dezenas de homens? Né? É muito fácil você estar sentado, acomodado e confortável e dizer: o suicida vai para o inferno. É muito fácil. Quarta forma de quebrar o mandamento: qualquer ato prejudicial à nossa vida e principalmente à vida do outro, que venha abreviar ou colocá-la em risco. A omissão, como eu já falei, e ela é tão grave quanto o assassinato intencional. A omissão é tão grave quanto você pegar e ir lá e matar alguém. Omissão de socorro, omissão de ajuda, omissão de cuidado, atos ilegais, dirigir bêbado, ou pegar a carona com alguém bêbado. Você sabe que vai dar porcaria. Surfista de trem, né? Pessoal que faz contrabando de drogas, não só coloca a sua vida em risco, mas fornece material para as pessoas se matarem. O uso errado de aparelhos, de máquinas. Essa máquina é para tal coisa, mas a gente é brasileiro, né? O rei da gambiarra, eu vou fazer outra coisa. É pecado. Não uso de equipamentos que protegem a vida, é pecado. Quinto lugar, egoísmo que leva à ira. Não é apenas causa, mas Jesus tipificou, eu quero reforçar isso, como um próprio assassino. Nós já falamos que o espírito iracundo, grosseiro, beligerante, mesmo não chegando ao assassinato literal, é um assassino em si mesmo. Jesus, ele não mudou a lei.
Nós não podemos entender isso. Ele não mudou a lei. Ele simplesmente expandiu a nossa compreensão e explicando o que a lei sempre quis dizer, ensinando corretamente a lei de Deus. Nós devemos vigiar constantemente para não quebrar o 6º mandamento com pensamentos indevidos, rancor, fofoca, calúnia, maldade, inveja, menosprezo. São todas atitudes geradas pela ira, que podem vir gerar uma morte física, quando colocado em prática. Mas ainda que não gere, nosso Senhor nos qualificou, quando sentimos isso, como assassinos. Devemos considerar cada um, Filipenses 2:3, devemos considerar cada um os outros superiores de si mesmo, segundo Paulo. Você deve olhar para cada pessoa como superior a você mesmo. Aquela vida importa. Por isso é ridículo aquelas coisinhas, aquelas campanhas racistas americanas, né? Black Lives Matter, Trans Lives Matter, a vida de transexuais importa, a vida de negro importa. Isso é ridículo. A vida importa. Branco, preto, amarelo, bolinha azul, não interessa. A vida importa. E você deve olhar para a vida do outro como superior. A regra áurea do Evangelho, que é para onde aponta toda a lei, é amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Isso se cumpre em fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Você gostaria que os outros preservassem a sua vida de todas as formas? É desta forma que você obedece esse mandamento, buscando preservar a vida dos outros de toda forma. Não assassinar, não odiar, não omitir o cuidado, zelar pela vida, punir quem tira uma vida, são formas de fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Cada vida é sagrada, cada vida porta a imagem do nosso Deus. Cada aborto, cada descuido, cada omissão, cada irresponsabilidade, cada assassinato, cada ódio injustificado a alguém é um atentado à imagem do nosso Deus. A imagem que está morto. Mais uma vez, nós entendemos como a lei de Deus é gloriosa, porque ela continua cumprindo o seu papel. O que a lei faz com nós? Conosco. Ela nos leva obrigatoriamente aos pés de Cristo. Todos nós, em alguma medida, somos culpados de quebrar também esse mandamento. Graças a Deus, repousa sobre nós a graça imerecida do nosso Deus. Por isso nós nos achegamos à cruz. Por isso a lei tem que ser ensinada, para que nós não comecemos a achar que a nossa salvação depende da gente. E se depende da gente, você em si ainda vai para o inferno, porque ele morreu no pecado dele. Todos nós vamos morrer em alguma forma de pecado, meu querido. Agora Cristo morreu por todos os nossos pecados. Vamos ficar em pé. Vamos pedir perdão, misericórdia e ajuda a Deus. Fica o convite para a semana que vem nós nos aprofundarmos a respeito da pena de morte, do aborto, dos métodos onde matar não é pecado, em guerra, em defesa da vida. E vamos falar também sobre suicídio. Essa é uma mensagem bem tensa, mas muito atual e extremamente necessária. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa. Senhor, nós somos potenciais assassinos e temos quebrado o Teu mandamento de diversas formas.
Talvez um de nós, talvez alguém que esteja ouvindo isso, tenha tirado a vida de alguém. Mas todos os outros também quebraram esse mandamento, porque se omitiram, porque não quiseram justiça, porque não valorizaram a vida, porque omitiram socorro, porque não buscaram preservar, porque não se levantaram contra as formas estatais onde a vida é ceifada. Senhor, nós estamos muito distantes da Tua Palavra. Não permita mais isso. Que nós possamos compreender que toda vida importa, porque toda vida tem a Tua imagem. Porque Tu deu a vida. E Tu é o único que tem o direito de tirar. Que nós possamos olhar cada vida, cada pessoa como superior a nós e matarmos o nosso orgulho. Que possamos cuidar da nossa própria vida de todas as formas lícitas. Só podemos amar ao próximo quando amarmos a nós mesmos. Só podemos amar quando amarmos primeiramente a Ti. Nos ajuda, Senhor. Tu és rico em perdoar, perdoa as nossas falhas. Obrigado pela oportunidade de aprender essas coisas e que possamos na nossa vida colocar essas coisas em práticas, defender plenamente a vida, o respeito à vida. Nos ajuda, Senhor, porque até mesmo para preservar a vida nós somos pecadores. Se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, o que seria de nós? Nos ajuda, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.